Aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no livro de João, capítulo 8, versículo 37. Já louvando ao Senhor e agradecendo por mais uma vez estar aqui, fazendo esse papel tão delicado e importante que Ele nos coloca, por Tua infinita misericórdia, que Ele venha falar comigo e com toda a igreja, em nome de Jesus. 37. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Somente até aí, irmãos. Glória a Jesus. O discurso de Jesus sobre a sua missão. É esse o título usado aqui, nesse capítulo 8 em João, onde nós podemos ver a sabedoria do nosso Santo Jesus, que estava ali e, de repente, começou a ser atacado pelos fariseus. Começou a ouvir um monte de argumento, um monte de coisa, e todas elas ele conseguia rebater. E rebater com sabedoria, rebater com graça, e rebater de uma forma que aqueles homens não podiam entender. Por serem crentes na Torá, por se acharem tão próximos a Deus, eles deveriam sentir que aquele homem não era um homem qualquer, que não era um louco que se dizia Deus, que não era alguém que estava ali curando por obra satânica ou por bruxaria. Todas as pessoas que tinham a sua vida entregue a Deus, eu creio, irmãos, que se alguém ali realmente tinha a vida entregue, uma vida dedicada a Deus, nunca ia olhar para Jesus com desconfiança. Nunca ia ver o Salvador com desconfiança. Porque o Espírito ia testificar. Porque cada vez que olhasse para ele, ia ver a graça, ia ver a glória do Senhor, e seria impossível questionar sobre isso, por mais bizarro que parecesse. Eu fiquei hoje meditando nessa palavra e imaginando se chegasse um homem nessa terra fazendo tudo o que o Senhor fez. Imagina, irmãos, que ataque, imagina como seria, quanta blasfêmia, quanta coisa aconteceria. Como foi naquela época, porque não é diferente, o humano ele vai sempre ser altivo. Então, para um fariseu, para alguém que cria no Deus de Abraão, não era fácil olhar que um semelhante a ele era o próprio Deus. É impossível. A minha altivez não deixa. Eu sou bom demais. Não. Então, ninguém pode ser melhor do que eu. Eles eram grandes, eram cheios de sabedoria humana, cheios de letra. Mas eles não sabiam a essência da simplicidade de um Deus que enviaria para a terra o seu filho para morrer por nós. Isso é tão grande e, ao mesmo tempo, não sei se é essa a palavra, mas é tão bizarro de ver que o próprio Deus se fez carne para morrer por nós. Mas, mesmo assim, nos seus 33 anos de passagem aqui, conseguiu fazer coisas tão grandiosas. Conseguiu mostrar o posicionamento correto, comandar, o respeito às pessoas, independente do que elas estivessem fazendo. O Senhor Jesus nunca destratou ninguém. O Senhor Jesus, nós não podemos ver em uma passagem sequer ele desrespeitando alguém. Ele sempre tinha sabedoria na dosagem correta, sempre tinha a graça, sempre teve todo o necessário para se mostrar aqui como nós deveríamos ser. Nós temos que ser a imagem e semelhança do Senhor. E como somos falhos nessa missão, como nós não conseguimos fazer isso. A gente tenta e vai lá e falha, a gente tenta e falha de novo. Mas Ele deixou, tintim por tintim, tudo bonitinho que Ele queria que fizesse. Até mesmo numa questão tão delicada de uma mulher adúltera. Imagina aquela mulher que foi pega em adultério. Imagina só, irmãos, uma situação dessa naquele tempo. Se hoje já é um escândalo tremendo, imagina naquele tempo.
ver uma mulher que traiu o seu esposo com outro homem, e ela ficar no meio ali daquele lugar para ser apedrejada, porque, né, ela merecia o castigo, ela merecia ser apedrejada, ela merecia morrer, ela não merecia a graça do Senhor, ela não merecia o perdão. E aí Jesus vem e mostra completamente o contrário, que aquela mulher, ela merecia mais uma chance, que é o Senhor Jesus faz conosco todo o tempo, nos dá mais uma chance, mais uma chance. E então, no meio de homens sábios, o Senhor Jesus era um louco. Como que alguém poderia fazer assim? Como que alguém poderia perdoar, poderia curar, poderia salvar, para dizer, vai que a tua fé te salvou? Quem é você, homem como eu? Quem você pensa que você é? Imagina, nós temos aqui algumas coisas relatadas, mas aqui não estão os 365 dias relatados do Senhor Jesus, todas as 24 horas que ele viveu. E eu fico imaginando o tanto de coisa que o Senhor Jesus passou por nós. Porque a gente fala da cruz, que foi o ápice do amor dele por nós. Mas tudo que ele era obrigado a passar, por amor de nós vivendo nessa terra, irmãos. Diga misericórdia, como diz o pastor Alexandre. Não tem como, irmãos. A gente nunca vai conseguir entender completamente tudo isso que o Senhor fez por nós. O fato dele se dispor em estar numa terra tão suja para simplesmente querer que você vá morar com ele. Querer que eu esteja lá com ele. Que você esteja lá com ele. Foi por isso. Só isso. Já parou para pensar? É só isso que ele quer? É só isso que ele quer. Que você consiga estar lá com ele para a eternidade. Por mais palavras que a gente tente encontrar, por mais que a gente leia a palavra, vai ser tudo sempre muito, muito maior. Um amor tão grande que é impossível da gente entender. Por mais que a gente sinta, por mais que a gente viva, por mais que a gente se esforce, a gente nunca vai conseguir entender na totalidade. E como o pastor Fernando falou, foi usado tão tremendamente para falar aqui pela manhã no de domingo, que a gente tem que querer estar onde Jesus está. E por mais que o céu seja lindo, tenha tantas promessas, tenha coroas, tenha pedras preciosas. Irmãos, quando a gente pensa no abraço de Jesus, tudo isso se torna tão insignificante. Tão... Isso tudo se torna tão pequeno. É uma comparação. Mas, às vezes, a gente ora tanto para que algo aconteça. E a gente ora, e a gente ora a vida inteira. E, de repente, quando aquilo acontece, você não liga mais para a bênção. Mas você liga pelo fato de Jesus ter te atendido. Pelo fato dele ter te ouvido. E aí aquela bênção, ela se torna tão pequena diante da grandeza de Deus. E da mesma forma, o céu, esse impacto de Jesus nos querer lá com ele, fazer tudo isso e passar por tudo isso, diversas humilhações, diversas situações, andar para lá e para cá com seus discípulos, fazendo a obra dele durante todo esse tempo, até chegar ali na cruz, só para ter a gente com ele. Então, toda a maravilha do céu, as ruas de ouro e os anjos, arcanjos, os serafins, os cantos, os louvores, isso vai ter um brilho sim, mas nunca vai ser um brilho maior do que o Senhor.
Aleluia. E aqui no comecinho, no versículo 12, diz assim: Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz na vida. E ele inicia assim o seu discurso, para que aquele povo abrisse os olhos, para que aquele povo pudesse olhar para ele diferente, pudesse olhar para ele realmente por quem ele era, porque era o próprio Deus que estava ali falando. E ele inicia assim, dizendo que quem crê nele não vai ter trevas, vai ter os olhos abertos, vai ter os olhos para ver com clareza, para enxergar além, para poder ver que ele era a grande revelação, a grande promessa, que ele estava bem ali na frente deles e ninguém estava vendo e ninguém estava notando. E trazendo para nós, irmãos, quantas vezes o Senhor Jesus está bem aqui na nossa frente e a gente não quer enxergar. E a gente não está perto o suficiente para enxergar. Quantas vezes, no meio do maremoto das situações, a gente começa a olhar para tudo e o Senhor aqui na nossa frente e a gente não enxerga. Quão importante é estar com o Senhor Jesus. Quão importante é olhar para Ele, crer nele, para que essa luz esteja sobre nós. Ele é... Aleluia. Quão importante é seguir o Rei. Ir para onde Ele for, estar onde Ele estiver, fazer o que Ele mandar. Buscar Ele na madrugada, para que a gente possa entender isso. Jejuar, para que a gente possa se aproximar. Estar nos cultos de consagração em jejum, para que a gente possa senti-lo mais, para que o batismo venha sobre nossa cabeça, para que os dons sejam derramados. Quão importante é seguir o Senhor Jesus dessa forma, para conseguir verdadeiramente ter a luz que Ele almeja para nós. Como nós somos pontinhos de luz nessa terra. Sabe quando a gente está numa estrada, aquela autoestrada que só tem árvore de um lado e árvore do outro, você não vê nada, só o farol que está ali. Imagina você desligar o carro. E aí você andar no escuro lá. Você vai bater em tudo, vai derrubar as árvores, sabe lá o que vai acontecer. E ali, num lugar bem escuro, imagina os servos de Deus passando, espiritualmente falando, vários pontinhos de luz, pontinhos de esperança. Ali tem luz, é ali que eu quero ir. Porque ninguém, irmãos, numa situação dessa, vai escolher ficar no meio da escuridão, sem ver nada, sem saber o que pode acontecer. Todo mundo, que em sã consciência, vai querer, não, é ali, tem luz, então é para lá que eu tenho que ir. E vai correr para a luz, porque quando você está perto da luz, você clareia tudo ao redor e você consegue enxergar melhor. E aí você vai ter uma nova visão de todas as coisas, independente de onde você esteja. Então, que a gente se aproxime cada vez mais, para que a luz do Senhor nunca, nunca nos falte. Aleluia. Respondeu Jesus e disse: ainda eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis onde veio, nem para onde vou. Homens, mais uma vez repito, que conheciam o Deus de Abraão, que conheciam tudo o que tinha acontecido, conheciam a sua história, mas que não eram capazes de enxergar que o Senhor Jesus era o próprio Deus aqui. E ele alertando em todo tempo, dizendo que ainda eu testifico de mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Ele sabia muito bem por que ele estava aqui nessa situação, de onde ele tinha vindo, para onde ele ia voltar. Enquanto aqueles homens, irmãos, não tinha. Para ele existia a morte. Porque a vida eterna, uma vida sem morte, só para quem conhece o Senhor Jesus.
no versículo 19, disseram-lhe, pois, onde está teu pai? Jesus respondeu, conheceste a mim, não conheceis a mim, nem ao meu pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceriam meu pai. Mais um versículo que prova que o Senhor Jesus é Deus. Aleluia. E por ele ser Deus, aqueles que amavam a Deus, que respeitavam, que faziam suas orações, que estavam próximos a Deus, era impossível não reconhecer a graça do Senhor Jesus, não reconhecer Deus nele, em tudo que ele dizia, no caminho que ele passava, onde quer que ele pisasse, não tinha como não reconhecer. Então, esses fariseus, coitados, perderam uma grande oportunidade de estar diante do próprio Deus, podendo aprender, sentar ali, baixar a cabeça, ficar quieto, ouvir. Mas eles estavam mais preocupados em querer matá-lo, em querer fazer justiça com as próprias mãos. Perderam uma grande oportunidade de poder estar com o próprio Deus em carne. E é aí que entra a necessidade de você ter uma sabedoria espiritual. Porque esses homens eram tão sábios, que eles não criam em algo pequeno e simples. Que a linguagem do Senhor, que era para todos, era pouco demais para eles. Era pouco. Esse homem aí. Então, eles perderam a oportunidade por ser altivos demais, por saber demais e por não estar com o coração aberto para poder receber a verdadeira palavra, a verdadeira mensagem que era o próprio Senhor Jesus. No versículo 24. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. É o que eu acabei de dizer aqui. Não tem como alguém ter vida eterna, viver, se não crê em Jesus. Jesus é a nossa chave de acesso. O Senhor Jesus, ele não veio para essa terra à toa. O Senhor Jesus ele fez tudo isso para que nós tivéssemos essa porta de entrada para o céu. Ele é a nossa chave, aleluia. A nossa chave e a nossa esperança. Ele é a luz, a própria luz que nós movemos nossos olhos quando tudo está escuro ao redor. É Ele que nos dá esperança, é Ele que nos faz seguir em frente. Porque quando a gente está perdido no meio de qualquer tipo de escuridão, seja ela pequena ou grande, a gente foca os olhos no Senhor Jesus e sai correndo atrás dele. E aí a gente chega lá e vê que está tudo bem. Porque ele tem um colo de paz, de segurança, e como o pastor Eduardo acabou de mencionar aqui, ele nunca nos deixa só. Nunca. É uma promessa. Então, independente do que a gente esteja fazendo, ele está lá. Está aqui com a gente. E quando você o obedece, quando você anda em seus caminhos, você pode sentir isso. Essa é a diferença. Ele está todo o tempo ao nosso redor, todo o tempo conosco, mas a diferença de servir a Jesus, de fazer a sua vontade, é sentir Ele. Aleluia. No 29. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me deixa só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Aleluia. Nem precisa dizer nada. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me deixa só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. É só a gente fazer o que agrada o Senhor Jesus. Só. Aleluia.
Parece tão simples, né? Só fazer o que lhe agrada. Essa é a nossa luta, agradar o Senhor Jesus. Porque o mundo, o nosso cotidiano, a nossa vida, todas as coisas, sempre serão para atrapalhar que você faça o que agrada a Deus. Hoje, por exemplo, nós nos programamos para sair em ponto às 5 horas da tarde, fechar a loja e já estar lá no portão para poder vir para cá, que a gente demora quase 2 horas para chegar aqui. Aí a gente lá falou, amém, eu já deixei minha bolsinha preparada no meu ombro, e aí, cadê o celular do Márcio? Aí a gente caçou o celular na casa inteira. E eu ligando para o celular do Márcio e o celular na caixa postal. Onde esse celular está, não sabemos, porque passados 10 minutos nós reparamos que aquilo era apenas uma estratégia e nós fomos para o ponto de ônibus pegar o ônibus. E aqui estamos. Mas são pequenas coisas. Aquilo ali já estava trazendo irritação, a gente já se olhou assim, aí a gente já, não, respirou fundo. Porque é assim, irmãos. É uma coisinha desse tamanho. Uma coisa boba. Quando você vê, já saiu da fiação, já está tudo errado, aí já começa aquele estresse. E aí a gente colocou o pé no freio, respirou fundo, continuou. Não achou? Amém, vamos embora. Mas você acha? A gente vive com esse celular na mão. Cadê o celular, irmão? Diga misericórdia. E aí a gente pediu para o irmão ir buscar a minha mãe, aí a minha mãe não estava pronta, aí a gente teve que ir até a Coab, a gente chegou atrasado, mas chegou. E assim é todo o tempo, e assim é todos os dias. E aí é nosso foco, olhar para Jesus e não deixar essas coisas nos atingirem, né? Versículo 36 do capítulo 8. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres. Aleluia. Não se tem nem muito o que dizer. A verdadeira liberdade é só o Senhor Jesus que dá. A gente pode correr solto, pode ter dinheiro para fazer todas as viagens no mundo, pular dos grandes abismos, escalar o Monte Everest, e isso tudo tem um tom de liberdade, mas não é nada disso que a palavra diz. Liberdade é estar em Senhor Jesus e não necessitar de nada, nada, só dele. Aleluia. Porque aí a adversidade vem, pode acontecer qualquer coisa, muito boa, muito ruim, uma coisa do cotidiano, mas a gente está sempre ali, na santa paz. Na santa paz, porque simplesmente você é livre. 37. Bem seis que sou descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Na linguagem de hoje, estão tentando me matar porque não aceitam os meus ensinamentos. O próprio Deus estava ali falando com os fariseus, dando-lhe oportunidade, e eles virando a cara. Perdeu. Creio eu que muitos deles, após a ressurreição, podem ter aberto seus corações e hoje estarem lá, não sabemos, não relata a palavra. Mas a gente vê o cuidado de Deus com todos, né? Mesmo no meio dessa situação, o Senhor Jesus estava ali e continuava falando. Ele não baixou a cabeça, ele não saiu correndo, ele não teve medo de nada. Ele continuou ali, falando diante daquele povo, falando com sabedoria. E quando o clima esquentou, ele simplesmente passou no meio deles e se retirou, com sabedoria. E não era chegada a sua hora, então nada ia acontecer. Ele tinha que continuar o caminho dele, independente do que estivesse acontecendo ali. Então, por mais fervor, burburinho, por mais muvuca que estivesse havendo ali naquele lugar, ele tinha que sair porque ele tinha uma obra para fazer. Ele tinha que continuar. Aleluia. Então, um coração duro, cheio de achismo, cheio de razão e cheio de necessidade de estar sempre certo, não vai receber o Senhor. Não vai receber a sua justiça, a sua salvação.
É por isso que quando a gente vem para a presença do Senhor, nós temos que abaixar nossa cabeça e começar a nos despir de várias e várias e várias camadas de sabedoria humana, de achismo, de coisas. É como se a nossa mente tivesse que ser completamente montada novamente, porque os pensamentos do Senhor são completamente diferentes dos nossos. E quando a gente se dispõe a estar com Ele, é assim que a gente tem que pensar, com a cabeça do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E que na nossa mente, nos nossos ouvidos, no nosso coração, sempre esteja vivo e alerta para a palavra de Deus. É a palavra do Senhor que nos liberta, é a boca de Deus, é tudo que sai desse altar. É abrir a Bíblia do Senhor na sua casa, é a boca dele, é a palavra. Isso tudo aqui, esse livrinho aqui, é algo preciosíssimo que Deus nos deixou. Tem muitas pessoas que se matariam para conseguir ter essa palavra nas mãos. A gente vê na internet, às vezes, alguns vídeos de pessoas recebendo a Bíblia. E chega um caminhão cheio de Bíblias e as pessoas correm desesperadamente para cada um pegar a sua. Sabe quando tem uma distribuição de comida, depois de você estar com fome por anos, a sua alma desesperada, e as pessoas correm para conseguir pegar a palavra do Senhor. Que a gente dê um pouquinho mais de valor de ter isso daqui com facilidade nas nossas mãos. Às vezes eu vejo as minhas falhas de não meditar tanto na palavra e eu fico sempre lembrando disso. Como é importante a gente dar valor para o que a gente tem. A gente poderia simplesmente, se abolissem, se não pudesse mais, se fosse como eles lá, que a gente tenha mais apreço, mais apego, mais sabedoria, mais amor pelo Senhor, para que a gente leia a palavra dele e possa viver tudo o que foi dito nessa noite. Eu agradeço a oportunidade, as palmas louvam o Senhor Jesus.